Na noite de sexta-feira, dia 16 de outubro de 2015, Sasha Sansodin, de 27 anos, assistiu a um jogo de futebol com amigos antes de ir para um de seus clubes favoritos em Orlando, que fica na Flórida, nos Estados Unidos. Infelizmente, as coisas começariam a dar muito errado quando ela entrou no radar de um predador que se escondia por trás de um distintivo e uniforme. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal clicando no botão vermelho que está abaixo, escrito inscreva-se. Peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica e você pode ver que sempre consumir um conteúdo de qualidade. E caso ele não notifique, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. No último dia de sua vida, Sasha se despediu de seus amigos por volta da 00:30, depois de comemorar a vitória de seu time favorito com jantar, dança e mais álcool do que pretendia. Mesmo embriagada, ela voltou para casa a pé, uma jornada que normalmente levaria cerca de 10 minutos. No caminho, duas meninas notaram aquela bela mulher sozinha e temeram que ela pudesse estar em perigo. Querendo ajudar, as meninas perguntaram se ela queria dividir um Uber, e conscientes de que não estava em condições de ir muito longe sozinha, Sasha aceitou a gentileza. Quando o carro chegou, ela disse ao motorista para levá-la ao sofisticado complexo de apartamentos Upton Place. Quando viu o prédio, ela pediu para sair, dizendo que aquela era sua casa. Ainda preocupadas, as meninas a acompanharam até a entrada para garantir que ela fosse entregue com segurança. Porém, depois de vasculhar seus bolsos e não encontrar nada, Sasha ficou perplexa ao descobrir que havia perdido suas chaves em algum lugar. Sendo assim, ela não conseguiria acessar o prédio de alta segurança. Quando perguntou ao guarda de plantão se ela poderia entrar, ele disse que ninguém poderia adentrar no prédio sem um comprovante de aluguel ou as chaves de seu apartamento. No entanto, enquanto o grupo pensava no que fazer a seguir, um morador do local viu Sasha e a reconheceu, dizendo que realmente ela morava no prédio. Por causa disso, o guarda permitiu que ela entrasse. Depois que o guarda Stephen Duxbury garantiu às garotas que cuidaria dela, elas foram embora acreditando que haviam deixado Sasha em boas mãos. No entanto, o que elas não sabiam é que haviam acabado de lhe entregar a seu algoz. Uma vez lá dentro, as câmeras de vigilância do prédio flagraram Sasha subindo as escadas para seu apartamento no 3º andar, com Stephen logo atrás. Mais tarde, soube-se que quando chegaram a seu apartamento, ela havia digitado o código-chave na fechadura da porta, mas não conseguiu abri-la. Embora tivesse perdido a paciência tentando pensar nos números, Sasha parecia não conseguir acertar a sequência, e não ajudava em nada o fato do guarda ter ficado atrás dela o tempo todo, observando cada movimento. Em um momento de clareza, Sasha percebeu que suas chaves, juntamente com as informações necessárias para entrar em seu apartamento, poderiam estar em seu carro, e não querendo se aventurar sozinha no estacionamento, ela perguntou se Stephen poderia ir com ela, o que ele concordou em fazer. Enquanto caminhavam até o carro, Sasha parou no meio do caminho explicando que havia lembrado do código, e a dupla pôde ser vista entrando novamente no prédio e indo em direção às escadas do 3º andar. Como as câmeras de segurança não capturaram os movimentos realizados nos corredores e nas escadas após o trágico incidente, a polícia pediu a ajuda do Stephen para preencher as lacunas em branco. De acordo com Stephen, por volta das 3 horas da manhã, ele avisou a Sasha que precisava fazer sua ronda e a deixou sozinha próximo de seu apartamento. Ele disse a ela que ela deveria ficar onde estava e logo ele retornaria. No entanto, quando voltou mais tarde, percebeu que o local estava vazio. Então ele pensou que Sasha havia conseguido entrar em seu apartamento. Na manhã seguinte, Sasha havia marcado um encontro com seu amigo Anthony Hopper para o café da manhã, mas ela não apareceu. Supondo que ela tivesse dormido até tarde, ele deixou o assunto de lado e comeu sozinho.
Como no início da tarde ele ainda não tinha ouvido falar de Sasha, ele tentou contactá-la por telefone, mas não teve sucesso. Sentindo que algo não estava certo, Anthony recrutou alguns amigos em comum para acompanhá-lo ao apartamento de Sasha para ver se ela estava bem. Ao ver que o carro dela estava estacionado na vaga de sempre, eles entraram no condomínio e bateram na porta. Quando ela não respondeu, eles contactaram a polícia e solicitaram uma checagem de bem-estar. Quando os policiais chegaram, eles pediram ajuda do segurança, que revogou o sistema e os deixou entrar no apartamento. E uma vez lá dentro, eles fizeram uma descoberta terrível. Na cama, debaixo de um edredom, estava o corpo de Sasha, e quando o edredom foi puxado, revelou que a jovem havia sido vítima de um ataque covarde. Uma das primeiras coisas que os detetives notaram é que a calcinha dela havia sido arrancada com tanta força que machucou sua pele, indicando que Sasha havia sido violada. Além disso, os hematomas em seu rosto e torso indicavam que ela havia sido agredida antes de ser sufocada até perder a vida. Os investigadores na cena do crime notaram que o apartamento cheirava a produtos químicos e a porta do armário onde Sasha guardava seus produtos de limpeza estava escancarada. Era evidente para todos que o criminoso havia limpado o local e também o corpo da vítima com produtos de limpeza, em um esforço para destruir as evidências. Por mais meticuloso que tenha sido, o responsável por aquilo havia esquecido alguns componentes importantes de seu crime, um dos quais era uma embalagem de preservativo que foi encontrada jogada no chão do quarto. Ele também havia usado o banheiro, deixando o assento levantado. Quando as superfícies do vaso foram avaliadas em busca de impressões digitais, 2 não identificadas foram retiradas debaixo do assento, e DNA foi encontrado no corpo de Sasha. Embora não tenham conseguido encontrar seu celular, os detetives encontraram o iPad dela, que estava sincronizado com o aparelho. Olhando a atividade recente, eles notaram que por volta das 5h17 da manhã, Sasha tentou enviar uma mensagem para seu namorado. No entanto, a única coisa que ela digitou foi Ben, o nome dele. Quando eles falaram com os vizinhos na esperança de que tivessem visto ou ouvido algo fora do comum, o homem que estava lavando roupa no meio da noite afirmou ter testemunhado Stephen seguindo Sasha pelos corredores. Embora tivesse achado a atenção do guarda um tanto desnecessária, visto que o prédio era um dos mais seguros da cidade, ele não havia pensado muito nisso no momento. Quando os detetives verificaram as imagens do circuito interno de TV na noite anterior, elas mostraram que Sasha havia voltado para casa a 1h46 da manhã. Embora pudesse estar embriagada, ela estava firme quando entrou no prédio. Depois de observar o guarda de segurança seguindo em quase todos os quadros a partir daquele momento, eles sabiam que precisavam levar Stephen para interrogatório. Além disso, a filmagem das câmeras mostrou ele carregando o que parecia ser 2 sacos de lixo brancos com cordão para o estacionamento às 6h36 da manhã, mais de meia hora após o término de seu turno. Os investigadores observaram que as sacolas eram do mesmo tipo que haviam sido vistas na casa de Sasha, e depois de escanear as imagens dos turnos anteriores dele, descobriram que Stephen nunca havia tirado o lixo de ninguém antes daquela noite. Por causa disso, os detetives resolveram questionar seus motivos. Os instintos dos detetives indicavam que Stephen era um predador que estava fazendo hora extra apenas para cobrir seus rastros. O Stephen Duxbury havia sido contratado apenas 5 meses antes do caso acontecer, em maio de 2015, e ele conversou com os policiais algumas horas depois do crime. Quando solicitado a fornecer uma linha do tempo de suas interações com Sasha, ele começou explicando como havia negado a entrada dela no prédio quando ela não conseguiu apresentar uma identidade válida e terminou a deixando sozinha quando foi fazer sua ronda. Acreditando que poderia ser pertinente para a investigação, ele mencionou ter visto Sasha ou alguém que parecia muito com ela no corredor mais tarde naquela manhã, na companhia de um homem caucasiano de cabelos loiros, vestido com uma camisa polo e calças casuais.
Quando os detetives revisaram as imagens de vigilância na tentativa de seguir essa nova pista, não encontraram ninguém entrando ou saindo do prédio que correspondesse às descrições dadas por Stephen. Com o pretexto de riscar seu nome da lista de suspeitos, os detetives pediram que ele fizesse um teste do polígrafo, e dizendo que não tinha nada a esconder, ele concordou em se submeter ao teste. Quando o teste foi concluído, ele mostrou que todas as respostas do Stephen envolviam dúvida, principalmente quando eram relacionadas a Sasha, o que indicava que ele não era capaz de passar no polígrafo. Além disso, os investigadores também não conseguiram deixar de notar que ele tinha várias escoriações em seu braço que pareciam mordidas e arranhões. E suspeitando que de fato fosse isso, eles tiraram várias fotos e guardaram em seu arquivo. Quando trechos do vídeo de segurança foram divulgados ao público, as garotas que haviam compartilhado um Uber com Sasha se apresentaram para relatar o que aconteceu naquela noite. A versão delas correspondia à fornecida por Stephen, embora grande parte de sua história permanecesse em questão. Os detetives agora sabiam que ele havia misturado mentiras com a verdade. Embora ainda não tivessem provas suficientes para acusá-lo, estavam confiantes de que era apenas uma questão de tempo. Apenas para descartar outros possíveis suspeitos, os investigadores pediram que o atual namorado da Sasha e os ex-namorados dela enviassem amostras de DNA para serem avaliadas, e todos forneceram as amostras por livre e espontânea vontade, sendo que no final o DNA de nenhum deles era compatível com o encontrado na cena do crime. Inclusive, o inquilino que reconheceu a Sasha e permitiu que ela entrasse no complexo de apartamentos também foi testado e inocentado. 3 dias depois que o corpo de Sasha foi encontrado, os investigadores tiveram a chance que esperavam. As impressões digitais retiradas do assento do vaso sanitário, assim como as encontradas no peito da vítima, pertenciam a Stephen Duxbury. Com as evidências contra ele aumentando, ele foi trazido de volta para outra entrevista. Tomando cuidado para não denunciar suas descobertas, os detetives perguntaram a Stephen se ele já havia entrado no apartamento de Sasha, por algum motivo. Sem saber que seu DNA havia sido encontrado na cena do crime, ele insistiu que não a conhecia e nunca havia pisado em sua residência. Embora os detetives soubessem que ele estava mentindo, eles ainda não estavam prontos para lançar a armadilha. Resistindo até que tivesse provas suficientes para garantir uma condenação, eles disseram que ele estava livre para ir. Mesmo assim, estavam confiantes que seus dias fora da prisão estavam chegando ao fim. Exatamente uma semana após o caso de Sasha, um mandado de busca foi realizado na casa e no celular do Stephen. Os policiais tiveram uma pequena dificuldade no celular dele porque ele havia restaurado o padrão de fábrica, mas os especialistas conseguiram recuperar todos os dados apagados. A informação mais importante recuperada de seu celular foi que no dia em que a Sasha teve sua vida ceifada, o Stephen pesquisou como burlar o sistema de segurança de uma porta. Então, isso indicava que ele poderia ter um grande interesse em invadir um dos apartamentos. Então, no dia 30 de outubro de 2015, o Stephen Duxbury foi acusado de roubo a uma residência ocupada, agressão sexual e homicídio em primeiro grau. Após 2 anos de audiências, atrasos e seleção do júri, o julgamento finalmente começou em novembro de 2017. Entre os que depuseram a pedido do Estado estava o médico legista. Ele detalhou os ferimentos substanciais da vítima para o júri e testemunhou que Sasha foi violada e golpeada na cabeça e na parte superior do corpo antes de ser sufocada. Seu exame revelou arranhões na parte interna de suas coxas que eram consistentes com as marcas deixadas pelo tipo de cinto usado por funcionários de serviços públicos e seguranças. Embora a defesa não tenha chamado uma única testemunha em nome de seu cliente, eles sugeriram que outra pessoa havia ceifado a vida da Sasha após ela ter tido sexo consentido com Stephen. Tentando validar sua hipótese, a equipe de defesa disse que a Sasha poderia muito bem ter tido sexo violento
com algum parceiro casual e por isso ela acabou perdendo a vida durante o ato. Por sua vez, os promotores disseram que mesmo que a Sasha tivesse bebido muito naquela noite, ela não estava errada, pois ela apenas voltou para sua casa, onde pagava muito dinheiro para ter um mínimo de segurança, e ela teve sua vida ceifada por alguém em quem pensava poder confiar, já que o mesmo era funcionário no prédio onde ela vivia. Foi alegado que o Stephen havia se fixado em Sasha quando soube que ela estava sozinha naquela noite. Depois de obter acesso ao seu apartamento arrombando o teclado, ele a agrediu, violou e ceifou sua vida em sua cama. Embora seus advogados tivessem feito tudo ao seu alcance para mudar a narrativa, as evidências falavam por si. No final, Stephen Duxbury foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional pela agressão sexual e assassinato de Sasha Samsudin, com mais 15 anos adicionais para garantir a condenação por roubo. Embora estivessem satisfeitos com o veredito, os pais de Sasha ficaram chocados por tudo ter acontecido no complexo de apartamentos onde ela morava, um local escolhido justamente pela segurança. Em 2017, eles entraram com ações civis contra a Uptown Place Condominium Association e a empresa de segurança responsável. Eles também processaram os fabricantes da fechadura que Stephen burlou com facilidade, mas aparentemente os processos ainda seguem em andamento. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narra os casos e nunca do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau.